E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Francisco Flávio, você pode chamar de Chico, pode chamar de Flávio. Eu vou fazer a correção da primeira fase da Unicamp, tá bem? De 2020, então se você vai se preparar para a Unicamp 2021 para frente, é importante que você resolva as questões anteriores, né, as provas anteriores. Essa prova que eu vou resolver é a prova QX e a primeira questão de física é a questão 70, tá bom, pessoal? Questão 70. Muito bem, turma. Então tá aqui a questão, né? A questão fala exatamente o seguinte, ó. A Volta da França é uma das maiores competições do ciclismo mundial. Num treino, um ciclista entra num circuito reto e horizontal, movimento em uma dimensão, com velocidade constante e positiva. No instante T1, ele acelera sua bicicleta com uma aceleração constante e positiva até o instante T2. Entre T2 e T3, ele varia sua velocidade com uma aceleração também constante, porém negativa. E ao final do percurso, a partir do instante T3, ele se mantém em movimento retilíneo uniforme. De acordo com essas informações, o gráfico que melhor descreve a velocidade do atleta em função do tempo será. Bom, muito bem, turma. Antes de qualquer coisa, nós temos que adotar algumas pequenos conceitos. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Então, a nossa primeira abordagem é perceber que o atleta já estava com velocidade constante. Sendo assim, num gráfico de velocidade por tempo, que é o que nos interessa, tá? Então vou colocar aqui, ó, situação 1. Situação 1. Se ele já está com velocidade constante, ele já possui um módulo de velocidade, então vou colocar aqui velocidade em função do tempo. Quer dizer que a reta, né, ou melhor, a curva que representa esse gráfico é algo desse tipo, velocidade constante. E no nosso estudo, ele vai ou permanece dessa maneira até o instante T1. Então, turma, para recapitularmos, né, nós temos o seguinte, nesse contexto, vou mudar aqui a nossa cor de canetinha, né? Nós temos assim, ó. Primeiro, né, o conceito de velocidade, tá? Vou colocar aqui o conceito de velocidade média, por exemplo, é de deslocamento por intervalo de tempo, que é representado por ΔS por ΔT. Nessa condição, sim, se você tem deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais, quer dizer que para diferentes intervalos de tempos, nós teremos a velocidade sempre com o mesmo módulo, tá legal? Então, se você adota uma trajetória retilínea, por exemplo, uma trajetória retilínea, como sugere a questão unidimensional, vou colocar aqui uma origem, quer dizer que este corpo, tá, apresenta deslocamentos iguais, então, vou colocar aqui ΔS1, aqui num outro instante ΔS2 e assim sucessivamente, em intervalos de tempos iguais. Então aqui ΔT1 e aqui ΔT2. Quer dizer, intervalos de tempos iguais, deslocamentos iguais. Essa é a nossa primeira representação gráfica. Agora perceba, tem um detalhe nesse contexto, porque na situação 2, ou seja, como aponta a Unicamp, entre o instante T1 e o instante T2, haverá uma aceleração positiva. Turma, tomemos cuidado aqui porque a ideia não é ser positiva ou ser negativa. A aceleração, tá? Vou colocar assim, entre aspas, positiva. Na verdade, indica que o corpo avança, por exemplo, na trajetória, né? Um exemplo. O corpo possui uma velocidade 1, tá bom? No mesmo sentido da orientação da trajetória, portanto, a velocidade positiva, mas também possui, neste exemplo,
uma aceleração, deixa eu colocar aqui, ó, então também possui uma aceleração que aponta no mesmo sentido. Então, aceleração 1. Quer dizer, o movimento deste corpo é progressivo. Progressivo, por que ele é progressivo? Ele é progressivo porque o módulo de V1, né, o indicado aí, é maior que zero. Quer dizer que a velocidade aponta no mesmo sentido que a orientação adotada. Neste caso, a aceleração 1 também é positiva. Quer dizer que aponta no mesmo sentido que a velocidade e, neste exemplo, também aponta no mesmo sentido que a orientação adotada. Todas as vezes em que a aceleração e a velocidade apontarem no mesmo sentido, portanto, possuírem o mesmo sinal, quando tivermos um movimento unidimensional, aí falaremos que o movimento é acelerado. Então, neste caso, ele é progressivo e acelerado. Tá legal? Ele não é acelerado porque é positivo. Ele é acelerado porque o sinal da aceleração coincide com o sinal da velocidade. Então, a representação gráfica que melhor indica este intervalo é dada, né? A representação é feita assim, ó. Então, eu vou colocar já aqui velocidade por tempo. Nós já temos a nossa o primeiro intervalo de tempo, que era com velocidade constante. Agora nós temos que o instante aqui é o T1, e agora eu vou colocar aqui um outro instante, que é T2. Perceba, né, que a aceleração é positiva, significa, tá? Significa, pessoal, que haverá um acréscimo, né, ou então a velocidade será crescente até T2. Tudo bem, turminha? Então tá aqui T2, ó. T2. Então, esse é o segundo intervalo de tempo. Vamos dar uma olhada no próximo intervalo. Eu vou chamar aqui de situação 3, tá? Bom, seguindo o modelo que nós fizemos agora, né, a explicação para a relação entre aceleração e velocidade, vou colocar aqui, ó, situação 3. Perceba que na situação 3, a Unicamp diz que a aceleração é negativa. Então, vou colocar aqui a aceleração 3. Ela é negativa. Só que dá uma olhada. Entre T2 e T3, então vou colocar aqui agora um prolongamento aqui da nossa reta. Tá bom? Vou colocar aqui, ó, T3. Entre o instante 2 e o instante 3, a velocidade já era positiva, porque neste ponto, tá, a velocidade está aqui, é positiva. Então, eu posso indicar que a velocidade, neste contexto, eu vou colocar aqui V3, ainda é positiva. Perceba, turma, o seguinte: aceleração e velocidade agora possuem sinais opostos. Quer dizer que numa representação unidimensional, então vou colocar aqui, tá? Indicamos que o corpo possui uma velocidade, vou colocar aqui V3, no sentido da orientação da trajetória, porém a aceleração é negativa, quer dizer que ela aponta no sentido oposto. E toda vez que isso ocorre, nós entendemos que o movimento é um movimento retardado. Perceba, ele continua progressivo, porque a velocidade ainda é positiva, porém retardado. Retardado, jovem, significa o ato de retardar o movimento. Então o gráfico agora será decrescente. Beleza. Tá aí, decrescente até onde? Até o instante 3. E como diz a Unicamp, na situação 4, uma vez com essa velocidade, que eu posso chamar de velocidade 4, tá? O corpo agora permanece novamente com velocidade em módulo constante, portanto em movimento retilíneo e uniforme. Pessoal, a alternativa que melhor responde essa questão, tá? Então você tinha que encontrar o formato do gráfico e escolher, né, entre os gráficos apresentados pela Unicamp a melhor opção. Veja, então, jovem, a melhor alternativa,
né, que tem um formato aqui de gráfico parecido com o que nós fizemos, é a alternativa A. Deixa eu voltar aqui um pouquinho a tela, só para você ter essa noção. Opa, então já apaguei aqui. Turminha, então é isso, tá? Espero que você tenha entendido bem aí a discussão. Grande abraço e até a próxima, tá legal? Não esqueça de acompanhar as outras resoluções. Abração, tchau, tchau.